Vizinhas, muito boa tarde! Bora para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento nosso especial, onde paramos no nosso dia para olhar para a pessoa mais importante que somos nós. E hoje a gente vai fazer o nosso Acordar Inspiradas em Café com Deus Pai, falando sobre a nossa própria história. Muito boa tarde, vizinha maravilhosa! Vamos fixar aqui. Então, o convite para hoje é: seja autora da sua história. E hoje ele traz aqui uma passagem muito bacana, que eu adoro, que é a passagem do Pedro. Então, ele traz o seguinte: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E aí Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco e andou nas águas em direção a Jesus. Eu adoro essa passagem, eu acho ela tão linda. E aí eu fico imaginando, a cena acontecendo. Então, ele falando sobre seja o autor da sua história, o que acontece? Muitas vezes a gente busca respostas fora, quando na verdade as respostas estão dentro. É a nossa história que vai convidando a gente a se conectar com o nosso próximo passo, a olhar para aquele passo, a entender sobre ele, a ressignificar ele, para poder dar o próximo. E muitas vezes a gente está preocupada com a história do outro e a gente se perde nesse meio do caminho. Por quê? Porque é a nossa história, são as nossas dores, são os nossos desafios, são as nossas superações que nos trouxeram até aqui. E aí o que eu faço com tudo isso que eu vivi? Eu fico ali na vítima me lamentando ou eu pego aquilo e eu vivo o protagonismo? Então, para a gente começar a leitura, a palavra do dia é oportunidade. Então, pega essa oportunidade do seu dia de hoje para que você escreva a sua melhor história, aproveitando que hoje é um dia de portal. E o portal 9/9 de 2025, que se somar também dá 9, é um portal poderosíssimo que está convidando a gente a finalizar ciclos, a acabar, fechar tudo aquilo que já deu, para que a gente possa abrir espaço, oportunidade para viver o novo. Então, vamos lá. A Bíblia narra para nós o momento em que os discípulos de Jesus são conduzidos a entrar em um barco e atravessar o mar. Eles obedecem a Jesus, mas ao cair da noite são tomados pela visão de Jesus andando sobre as águas. E, não o reconhecendo, eles ficam aterrorizados. Imagina a cena. Acreditando ser um fantasma, eles começaram a gritar com medo. Mas o que chama a atenção é a atitude de Pedro. Presta atenção aqui. O que chama a atenção é a atitude que Pedro teve diante de Jesus, que vendo o milagre acontecer diante dos seus olhos, não se contentou em ser espectador, mas desejou poder sentir na pele o sobrenatural. Isso é muito forte. Quantas vezes a gente tá ali sentindo o que a gente precisa fazer, sentindo o nosso próximo passo e a gente não faz, a gente fica como espectador e não como protagonista da nossa história. É evidente que posteriormente ele fraquejou, por isso afundou. Mas sua atitude foi ímpar comparada dos demais companheiros de embarcação, que foram meros espectadores do milagre. Então Jesus foi lá, o Pedro foi lá, e ele ousou em estar perguntando, ousou em estar ali. É você que está aí? Sim, ande sobre as águas. E aí ele começou a andar sobre as águas, ou seja, ele foi focado no objetivo dele. Quando ele desviou para olhar para o lado, o que aconteceu? Ele afundou.
E quantas vezes a gente está lá focada no nosso objetivo, tem uma oportunidade, eu tô lá focada no meu objetivo. Aí, de repente, tá ficando desafiador, eu me distraio, eu olho pro lado e aí eu caio. Por quê? Porque a gente se distrai com outra coisa que é mais fácil, com objetos brilhantes que parecem que vão trazer mais resultado. E nesse lugar é um lugar que é perigoso pra gente. Então, a palavra de hoje é oportunidade. Existe uma oportunidade para você. O seu coração tá sorrindo para ela. Foca em viver essa oportunidade, em se preparar para receber essa oportunidade. Não fica se desviando porque o outro fez assim, assado, cozido, grelhado. Foca em você, no seu objetivo. Os objetos brilhantes, eles vão vir o tempo inteiro para tirar a gente do nosso foco. Eles vão vir o tempo inteiro, eu falo que são os testes do universo para falar pra gente. E aí, você vai querer fazer desse jeito mesmo? Ou você vai se desviar de novo com uma coisinha mais importante? Boa tarde, vizinhas maravilhosas. Que bom que joaninhas apareceram por aí, Dê. Tem uma vizinha da vila, ela tá passando por um processo da fertilização. E aí, ela tá no individual comigo também. E ela falou pra mim o seguinte, ela tá no processo de estimular o corpo e ela recebeu uma oportunidade dentro de um grupo que ela faz parte. E aí ela trouxe pra mim, e aí, Joy, eu aceito essa oportunidade, eu não aceito essa oportunidade? E eu vim trazendo pra ela através de perguntas, consciências, e eu falei pra ela assim, olha, quando a gente tá vivendo um momento muito esperado da nossa vida, o universo ele vem de algumas formas testar a gente para ver se realmente a gente vai focar naquilo que a gente tá disposta no momento ou se a gente vai se distrair com objetos brilhantes. E ela pegou e falou assim, não, só essa explicação já me trouxe a minha resposta. Então, o que acontece? Isso é com todos nós. E não é só sobre o tratamento da fertilização. É sobre tudo na nossa vida. Se você tem ali um foco para fazer alguma coisa, vão vir vários objetos brilhantes tentando te tirar daquele lugar como um teste. E aí, isso para você realmente é importante? Ou você vai se distrair olhando para outra situação? E aí não tem certo, não tem errado, tem o livre-arbítrio de você entender o que faz sentido para você e o que não faz. Cada escolha sua vai te trazer um resultado diferente. Então, aí é sobre cada uma de nós, né? É comum vermos pessoas ao nosso redor avançarem e conquistarem o seu lugar ao sol. Mas não podemos nos lamentar com a nossa situação atual ou nos contentarmos em sermos figurantes da história de outras pessoas. É preciso sair da inércia, ter a coragem e a fé ousada. Vizinha, de todo o meu coração, a gente não veio nessa vida para ficar realizando o sonho de outras pessoas e nos distanciando dos nossos. A gente pode sim facilitar a realização do sonho de outras pessoas, desde que a gente também esteja aqui focadas em realizar os nossos sonhos. Para de ficar se distraindo, de ficar querendo salvar quem nem quer ser salvo e começa a colocar máscara de oxigênio em você. Fazer aquilo que só você pode fazer pela realização dos seus sonhos. Por quê? Porque no final, cada um vai estar vivendo a sua vida e você, sem realizar o seu sonho, vai estar vivendo uma vida que não te faz sentido, uma vida que está te distanciando da sua essência, de quem você é, que está te adoecendo. Então, cuidado com esse lugar de ser figurante na história dos outros. Você é a protagonista da sua história. Toma posse dela. Saia da inércia, tenha coragem e fé ousada para realizar cada um dos seus sonhos. E como é que eu realizo os meus sonhos? Me preparando.
E como é que eu me preparo? Me conhecendo. Não existe outra forma de se preparar se você não se conhecer. Eu não consigo me preparar através do que a fulana está fazendo. Eu posso modelar alguma coisa que ela está fazendo, que está dando certo, se ela chegou onde eu desejo, mas eu preciso trazer para mim a realidade e falar, dentro de quem eu sou, dentro da minha identidade, o que me faz sentido, o que não me faz sentido. E tomar suas decisões a partir de quem você é. Mas a gente só consegue fazer isso se conhecendo. E engana-se quem fala aqui na live, eu me conheço. Não se conhece, eu te garanto que você não se conhece. Faz um teste comigo de perfil comportamental que eu vou ver se você se conhece ou se você não se conhece. Você não se conhece. Tirando as vizinhas que já fazem esse movimento, quem que ainda não é vizinha, se não tá passando por algum processo de autoconhecimento, de todo o meu coração, comece a olhar para isso, porque a sua vida vai ficar mais leve, vai ter mais sentido cada decisão que você toma. Então vamos voltar aqui. Não fique na janela vendo a vida passar. Vá para fora e caminhe em direção à promessa que o Pai tem para a sua vida. Para de ficar achando que as coisas vão se resolver só porque você está lendo, porque você está vendo, porque você está estudando. Não, elas não vão se resolver assim. Elas vão se resolver quando você vê, estudar, entender e fazer. Então a gente precisa ir para a ação. E muitas vezes o que falta é ação. A gente fica com uma obesidade mental cheia lá de informação, mas a gente não vai para a ação. Adoro Joaninhas aparecendo. Nailê, beijo, sou maravilhosa. Rose, beijo, Rose. Dê beijo. Quem mais? Laurinha, maravilhosa, beijo. Então vamos lá. Tenha uma fé ousada. 2 vezes já fé ousada. Tenha uma fé ousada. Com coragem para se posicionar e estender a mão para receber o que Deus tem para você. Você só vai conseguir realmente se sentir confiante, ter uma fé ousada e ter a coragem se você fizer. Não tem como você viver os seus resultados sem fazer a sua parte. E às vezes a nossa parte é olhar para algumas situações que estão amarrando a gente e falar assim, chega, já deu. Eu escolho soltar isso, aproveitar a energia desse portal, que é a energia de parou, chega, eu vou finalizar aqui isso que não está me fazendo sentido, para eu abrir espaço para o novo chegar, para as coisas acontecerem, porque eu não vim aqui para viver uma vida mais ou menos, uma vida onde eu chego perto, do próximo nível e eu volto. Não, você veio para viver o próximo nível. E aí, vivendo esse próximo nível, você vai conhecer o próximo depois desse. E o próximo depois desse. Mas a gente precisa colocar os aprendizados em prática. A gente precisa aprender a se conhecer para entender, escutar o nosso coração e seguir o nosso coração com fé ousada, com coragem, para entrar em ação e fazer a diferença na nossa jornada. Quem vai mudar o resultado da nossa vida, quem vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida, os nossos sonhos se realizarem, somos nós, não é outra pessoa. Então, a gente precisa sim estar nos ambientes certos, que vão estimular na gente os comportamentos certos, mas quem precisa desenvolver esses comportamentos somos nós. Porque é através desses comportamentos que a gente vai estar ressignificando crenças que estão limitando a gente de viver a vida que a gente merece. Por quê? Porque as pessoas da nossa família não vivem a vida que a gente merece, que a gente sabe que a gente merece. Mas eles não têm o caminho. E a gente, eu tô falando pra vocês, o caminho é se conhecer. Você precisa, você que tá aqui comigo, quem se conecta comigo, precisa aceitar, dói menos aceitar, que você é pioneiro e protagonista da sua família a começar a fazer diferente. O chamado veio para você. Essa energia de conexão semelhante se atrai. Por que a gente se atraiu?
porque é o mesmo chamado para mim e para vocês. Você é a pioneira e protagonista. Enquanto você não fizer a sua parte, ficar ali fazendo o que a família faz, vivendo o que a família vive, você não vai mudar de vida. É pioneira, protagonista, para viver a vida próspera. É PPP. Porque nós somos dessas. Então, vizinha, para de se contar historinha, para de deixar a sabotadora dominar a sua mente e coloca essa sábia no comando, para que ela possa assumir o protagonismo e o pioneirismo da sua vida para você viver uma vida próspera, uma vida com sentido, uma vida se realizando. E a gente consegue fazer isso quando a gente está vivendo no nosso feminino saudável. Então, cuida de você. PPP, protagonista, pioneira e próspera. Então, vamos lá, ó. Mentaliza daí o que vai vir pra gente hoje, que eu tô mentalizando daqui. Vizinhas da Vila, hoje nós temos o nosso Clube do Filme. Vamos falar do Dia do Sim. E no final, eu escolho fazer com vocês uma vivência com essa energia do portal de hoje. Então, estejam lá pra gente fazer uma vivência muito bacana, focada no que a gente vai partilhar lá na nossa roda de conversa sobre o filme do Dia do Sim, alinhado junto com o que a gente vai deixar finalizar o processo para abrir espaço para o novo chegar. Então a gente vai viver uma vivência bem lindona que eu vivi comigo hoje de manhã e vou proporcionar para vocês. Então vamos lá, saiu pra gente o que deveria sair. Presta atenção aí. Somos as autoras da nossa própria história. Está em suas mãos decidir o que fazer com o que está acontecendo neste momento. Não existe mensagem mais alinhada. Você deseja tomar posse da sua jornada, assumir o seu chamado de ser pioneira e protagonista para viver a vida próspera, ou você escolhe continuar aí se contando historinha, acreditando nelas, passando mais 6 meses, mais 1 ano, e você olhando e falando, nossa, minha vida não muda. Nossa, porque eu vivo igual. Nossa, porque fulano falou que vai mudar e não muda. Nossa, porque ciclano falou que eu vou ser promovida e não sou. Nossa, vizinha, já deu. Faz a sua parte. Toma posse da sua vida. Seja a autora da sua própria história. Você veio aqui para isso. Você não veio para viver a história do outro. Você veio para viver a sua. Lembra? O nosso acordar de hoje fala: olha só, Senhor. Seja autora da sua história. Somos autores da nossa própria história. Vizinha, pelo amor de Deus. Se o acordar de hoje não tá esfregando na nossa cara que a gente é autora da nossa história, o que é que tá acontecendo? Então presta atenção, toma posse. Está nas suas mãos decidir o que você faz com o que está acontecendo com você. Não tá legal? Você vai continuar vivendo essa vida que não tá legal ou você vai mudar? Você vai continuar se contando historinha ou você vai fazer diferente? Tá bom o que tá acontecendo? Você vai aprender com isso para viver mais disso? Ou você vai ficar se contando historinha de que, se tá bom, vai ficar ruim? Toma posse do que é seu. Amanhã, às 16 horas, a gente se encontra aqui novamente. Um beijo no seu coração.